tá muito claro que a relação entre Lula e Trump tá cada vez mais azeda. E tá cada vez mais azeda porque a estratégia do Lula e do seu marqueteiro é azedar a relação com os Estados Unidos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença e você verificar se está inscrito no canal também com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Então é uma forma de política retaliatória que começou com as ações do governo Lula. O Brasil sempre foi muito injusto no seu comércio com os Estados Unidos, né? A média de tarifas a produtos brasileiros que chegam aos Estados Unidos é de alguma coisa como 5%. A média de tarifas de produtos americanos que chegam ao Brasil é algo como 80%. Então, é claramente um comércio absolutamente injusto. Não só isso, toda vez que os americanos investem dinheiro no Brasil, o Lula vai lá e inventa um aumento no IOF. O que faz um aumento do IOF? Faz com que o dinheiro que o cara tenha colocado no Brasil fique preso no país. É óbvio que isso atrapalha investimentos futuros, porque você fala assim, pô, se eu vou botar meu dinheiro, sei lá se o governo vai aumentar de novo esse negócio, e para tirar eu tenho que pagar um IOF, então não vou nem colocar dinheiro. Claro, é uma péssima ideia aumentar o IOF, mas além de ser uma péssima ideia, é absolutamente injusto. Se uma empresa brasileira quer importar o serviço de uma empresa americana, essa empresa americana chega a pagar 70% de imposto. Se uma empresa americana quer contratar uma empresa brasileira, a empresa brasileira paga 0 de imposto nos Estados Unidos. Isso só para dar alguns exemplos dessa relação absolutamente desproporcional. Absolutamente desproporcional. Há um problema nessa história, o problema do PIX, né? Óbvio que os americanos têm um enorme interesse nas suas empresas de cartão de crédito, nas suas empresas de meio de pagamento, na verdade, não são nem de cartão de crédito, porque Mastercard, Visa, etc., são empresas de meio de pagamento, inclusive de cartão de débito, que são um patrimônio dos Estados Unidos, e o PIX inventado, criado pelo presidente Bolsonaro, né, ou implementado pelo presidente Bolsonaro, melhor dizendo, é uma concorrência desleal com essas empresas. É boa para o Brasil, é boa para o brasileiro, nós todos batemos palma, mas da perspectiva das empresas americanas, elas olham e falam, pô, peraí, então em vez de haver pagamento através das nossas empresas que investiram no Brasil, o governo criou um meio de pagamento universal maravilhoso que funciona muito melhor, é muito mais rápido, é gratuito e funciona através do Banco Central, ou seja, público. Então, as empresas se sentem prejudicadas. Posto isso, eu tenho confiança de que o objetivo do governo Lula atual é o de que os Estados Unidos reajam com tarifas ao Brasil. O Lula está cagando para o Brasil. O Lula não está preocupado com as empresas brasileiras e eles querem que as empresas americanas, eles querem que o governo americano retalie contra as empresas brasileiras, inclusive reimpondo as tarifas. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer botar na conta do Eduardo Bolsonaro, minha, e consequentemente se recuperar politicamente, porque a campanha dele é um Titanic naufragando, como todos os números mostram. Esse é o objetivo do Lula. O que eu penso dessa investigação? Bom, o que Eduardo e eu estava fazendo isso agora, vamos ter que começar a tentar, é impedir que os americanos façam isso. É um novo processo, é um processo agora para fazer o que o Itamaraty deveria estar fazendo. Mas o Itamaraty não, o Itamaraty está ocupado protegendo não as empresas brasileiras, mas fazendo lobby em favor do Comando Vermelho do PCC. Então vejam que loucura o Brasil que a gente vive hoje. E isso é importante vocês terem na sua cabeça. Eduardo Bolsonaro e eu fazendo pressão para que PCC e Comando Vermelho sejam designados como organizações terror e fazendo pedidos para que as empresas brasileiras não sejam punidas pelas práticas do governo Lula. E, ao mesmo tempo, o governo Lula está forçando que os Estados Unidos punam as empresas e fazendo lobby para proteger o Comando Vermelho e o PCC. Nunca ficou tão claro
Nunca ficou tão claro qual é o lado que você tem que estar nessa história. Um lado é o lado pró-empresa brasileira e contra organizações narcoterror. E o outro lado é o lado pró-Comando Vermelho e PCC e contra as empresas brasileiras. Aí, nesse ponto, é que eu fico assim, surpreso de ver as pessoas que ainda falam assim, não, eu não gosto do Flávio porque ele tem o mindinho esquerdo menor do que o direito, então não vou votar nele. Veja o tamanho da luta do bem contra o mal que a gente está. Sessão 301 é uma cagada política, inclusive, pro próprio, que pode ter, sim, consequências para o próprio Flávio. Então a gente tem que tentar barrar essa loucura. O problema é que a diplomacia brasileira está incentivando esse tipo de coisa, e volto a dizer, inclusive através das suas tentativas desesperadas de proteger o Comando Vermelho e o PCC. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Empresários, setor produtivo brasileiro, vocês devem estar em alerta, porque a repercussão de uma punição pela Seção 301 seriam terríveis, muito mais difíceis de serem revertidos do que a IPA. E está muito claro que a relação entre Lula e Trump está cada vez mais azeda. E está cada vez mais azeda porque a estratégia do Lula e do seu marqueteiro é azedar a relação com os Estados Unidos. E o clima está ruim. Se você olhar, volta de novo para aquela página principal lá, aquela que vocês não estavam colocando, aquela que eu pedi. Aquela primeira. Isso. Vejam essa sequência de eventos e reportagens. Eu não vejo algo assim desde a época que antecedeu as tarifas e a Magnitsky e as sanções de visto no ano passado. Nós saímos daquele momento de muita química, o presidente Lula é um cara maravilhoso, etc., para esse tipo de capa do Metrópolis. Eu vou além. Vou cometer até uma inconfidência aqui. Eu diria que hoje, dentro do governo dos Estados Unidos, há consenso de uma retomada da posição em relação ao Brasil. Obviamente, ela depende do presidente Trump. E a sorte do Trump é que a sorte do Lula é que o Trump está muito ocupado com a guerra no Irã. Impossível conseguir falar com o presidente Trump sobre qualquer assunto que não seja esse. E a gente já passou por isso antes. Não tem problema. Na primeira onda de ataques a Israel no ano passado, a gente passou por isso segurou legal a Magnitsky. Mas a gente foi lá, esperou nossa vez, né? Ficamos ali na área, prontos para colher os frutos, quando a hora chegou. Né? Eu sou muito fã do Romário, eu sou tão fã do Romário jogador, quanto eu desprezo o Romário senador. Né? E o Romário fazia muito gol, porque era uma coisa impressionante, ele sempre estava bem posicionado, ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele tinha habilidade, e aí, meu irmão, o gol era fácil para ele. Parecia fácil pra gente, mas era fácil porque ele estava ali, no lugar certo, na hora certa, e sempre tentando. Então nem sempre a gente vai receber todos os passos que a gente quer, mas às vezes o goleiro bate roupa e a gente tem que estar lá posicionado, bem posicionado. Às vezes a oportunidade aparece, às vezes não. Mas bem posicionado, eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi de estar bem posicionado. Agora, para desespero do marqueteiro do Lula, eu quero antecipar uma coisa aqui. A chance de Donald Trump responder a essas provocações atualmente com tarifas, mesmo a Seção 301, antes das eleições, é perto de zero. É perto de zero. E acho que a gente tem um mérito por trás disso. Mas há também as condições domésticas dos Estados Unidos. A chance é perto de zero diante das eleições Donald Trump tarifar o Brasil. Eu não digo zero porque o Donald Trump é imprevisível. Mesmo as primeiras tarifas não eram para ter acontecido. Mas eu diria que hoje as condições domésticas e
a pressão que a gente está fazendo levam isso para perto de zero. Então você que está preocupado legitimamente, você eleitor do Flávio Bolsonaro, que está preocupado legitimamente, poxa, será que o Trump vai acabar tarifando o Brasil, cara, e isso vai favorecer o Lula? Eu digo a você, não se preocupe. Não teria essa como uma das suas grandes preocupações. Realmente não teria. O que não significa que os Estados Unidos não vão responder de outra forma. Uma ótima forma que eu digo para eles sempre é: vamos restituir a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Ela teria um ótimo efeito nesse momento, né? Ainda mais agora diante dessa crise dentro do setor bancário brasileiro. O que vai acontecer? Volto a dizer, depende do presidente Trump. A Magnitsky hoje não é necessário a gente fazer nada mais processualmente para restituí-la. É só o Trump falar: volta a Magnitsky. A Magnitsky nunca deixou de existir, né? Os efeitos. Inclui de novo. Na verdade, nem precisa ser o Trump, tá? Pode ser o Scott Bessent. É só o Trump autorizá-lo a incluir o nome do Alexandre de novo na lista. E o Scott Bessent adoraria incluir. Hoje, o que segura o Alexandre de Moraes e o que segura essa relação Trump e Lula é o Trump. E tem muitas coisas que envolveram e influenciaram a suspensão da Magnitsky e nessa aproximação, ainda que superficial, entre o Lula e o Trump, e a maioria delas está fora do nosso controle. Mas se você tem... Muita gente me pergunta, né, o que houve e tal, então se você tem curiosidade de saber sobre elas, no programa de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre isso. A gente vai dizer o que levou à remoção da Magnitsky, tratando de notícias novas, coisas que aconteceram nos dias de hoje. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.